No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês a respeito de um assunto que vem sendo bastante noticiado, tem várias matérias jornalísticas muito efusivas a respeito do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é aquele que é produzido a partir de, por exemplo, energia solar. Né? Não é produzido... o hidrogênio poderia ser produzido também a partir de combustíveis fósseis, mas nesse caso especificamente é produzido com energia limpa, como se diz. Então, se você se interessa pelo tema, já se inscreva aqui no canal, coloque aí o seu joinha e vamos aí à questão do hidrogênio verde. A produção de hidrogênio é uma coisa já centenária, já se conhece isso há muito tempo, de como que você, a partir de metano, outros tipos de gás, você consegue produzir uma quantidade de hidrogênio que é muito útil para depois você fazer uma queima controlada e tal. Né? Até hoje vários foguetes utilizam e tem que utilizar mesmo o hidrogênio líquido junto com o oxigênio líquido, vira uma célula ali, que é aquilo com uma altíssima capacidade energética, você consegue produzir energia elétrica, propulsão, independente de depois ter que se abrir aqueles painéis solares e tal. Mas até chegar lá em cima, o hidrogênio e o oxigênio líquido são bastante úteis como reserva ali de energia. Agora, existem algumas coisas no mundo que se tornam leis, como num livro como esse aqui, que fala sobre termodinâmica. Então, na termodinâmica existem algumas leis. Né? E por que são leis? Porque em tudo que se observa na natureza, elas nunca conseguem ser contestadas. Elas realmente são verificáveis, elas existem e passam a ser lei. Como, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira lei da termodinâmica é ela que, de fato, abre o caminho para que, através de um movimento cíclico, ou seja, você está realizando um trabalho, você gere, por exemplo, calor e daí para frente energia elétrica, por exemplo. Né? Então, uma grande queda d'água gera um rotor que, por sua vez, gera energia elétrica. Ou você poderia estar fazendo isso com uma outra fonte, coletando calor de um lado, esquentando a água, girando uma turbina, e aí você teria, por exemplo, uma turbina de vapor. E o inverso também é verdadeiro. Você consegue, por exemplo, com uma energia armazenada, gerar um trabalho mecânico através de um motor, por exemplo. Você tem a energia armazenada e você liga aquele motor e aquilo gera trabalho, quer dizer, gera uma coisa. Só que, passado um tempo, se fazendo observações desde o tempo do Joule, o Joule é que descobriu isso, que deu origem, ele possibilitou depois se criar, tempos mais tarde, a máquina a vapor, por exemplo, que é modificada pelo James Watt, né? Mas aí, continuando os estudos, se descobre a segunda lei da termodinâmica. O que a segunda lei da termodinâmica diz? Ela diz, olha, é verdade que você consegue transformar trabalho em energia, energia em trabalho. Né? Só que na natureza, e aí que é o ponto que eu quero tratar com vocês, existe um caminho preferencial das coisas. Uma xícara, por exemplo, que está com um café, um chá bem quente sobre uma mesa, ela transfere aquele calor para o ambiente e ela vai progressivamente se esfriando. Mas, por exemplo, quando você tem uma geladeira, por exemplo, não dá para você imaginar que só pelo fato de você cercar a geladeira ali com material isolante, que o calor vá saindo de dentro da geladeira e ela vai se tornando um ambiente cada vez mais gelado. Isso não acontece. Você tem que gastar energia elétrica em todo um processo ali de expansão de gás, depois de compressão do gás, para que finalmente você retire aquele calor que é jogado para a parte posterior, por exemplo, de uma geladeira. Então a geladeira é uma bomba de calor ao contrário, ela retira o calor de dentro e joga o calor para o ambiente externo. Mas existe um caminho natural em que a natureza prefere usar a energia acumulada num sentido preferencial. Se você quer inverter esse sentido, você tem que gastar uma quantidade de energia para conseguir fazer o movimento contrário. E aí é que eu entro em matérias, como eu vou deixar na descrição, matérias de pessoas que realmente criticam essa ideia do hidrogênio verde. Porque dentro dessa questão da primeira lei da termodinâmica, da segunda lei da termodinâmica, uma coisa, você chega à seguinte conclusão: existem perdas no meio do caminho.
Então a energia gerada a partir de uma fonte de calor, uma fonte motriz, se você tentar refazer o ciclo e voltar para o estado inicial, está faltando um pedaço de energia que ficou pelo caminho. Pelo atrito, passou com o calor, perdeu pelo ar, a eficiência do processo. Você tem que voltar a injetar mais energia. Como é que você faz isso, injetando mais energia? Você coloca mais combustível. Então, se é uma caldeira, ela não vai ficar com aquela temperatura para sempre, ela vai passar por todo aquele circuito, vai gerar uma turbina ali na frente, você vai precisar de mais óleo combustível, mais de carvão, voltando a aquecer a água de novo naquele ponto para começar o ciclo de novo, né? Não é possível simplesmente aproveitar todo aquele calor perdido no meio do processo e jogar de novo na caldeira para que ela feche o ciclo. Seria um modo contínuo, né? Então, a lógica que nós aprendemos entre a primeira lei da termodinâmica, que é possível fazer essa mudança de calor para trabalho, de trabalho para calor, mas você tem que respeitar a segunda lei. E a segunda lei diz o seguinte: você não consegue, depois de um processo desse, voltar ao estágio inicial, a menos que você coloque uma dose adicional de energia, que é a eficiência. Quanto menos energia adicional você precisar colocar, mais eficiente é o seu processo. Então, em vários processos de geração de energia, você tenta o mais rápido possível, ou seja, em menos ciclos, você conseguir gerar, por exemplo, aquela energia que vai ser consumida imediatamente ou armazenada, por exemplo, em baterias, né? O professor, que já vem falando sobre isso há um bom tempo, está sendo sempre metralhado, né? O Ulf Bossel, ele nesse trabalho que eu vou deixar disponível, ele mostra o seguinte: se 50 aviões do porte de um 747 decolassem diariamente de um grande aeroporto, a quantidade de hidrogênio, hoje eles usam toneladas, 130 toneladas por dia de querosene, que é uma forma de energia armazenada em querosene. Se fosse substituído as 130 toneladas de querosene por hidrogênio, seria necessário 2.500 toneladas de hidrogênio, que teria que ficar numa temperatura criogênica em locais enormes. Ou seja, você teria que ter um espaço e você teria que todo dia repor toda essa quantidade de hidrogênio. Você consumiria, para produzir o hidrogênio, porque o método verde é por eletrólise, que eu vou tratar em seguida, você consumiria 22.500 toneladas de água todo dia. Todo dia você tinha que ter 22.500 toneladas para ser simplesmente feito o efeito da eletrólise, porque da eletrólise ele vai soltando hidrogênio e oxigênio, mas você vai perdendo aquela água, né? Então, o que nós temos dessa falácia do hidrogênio verde? O que não quer dizer que você não possa produzir hidrogênio para atividades específicas. Mas vejam só, recentemente, no estado do brasileiro, se convenceu ali o pessoal daquele estado de que eles deveriam produzir esse hidrogênio para mandar para a Alemanha. Então veja, eles vão montar uma planta, vão montar células fotovoltaicas, vão coletar a luz do sol. Isso vai se transformar em energia elétrica, que vai ser convertida ali para energia de corrente contínua, que vai para células de eletrólise de uma grande quantidade, por exemplo, de água. Então eles vão ter que também, esse estado, né, que é o Ceará, vai ter que ter água suficiente para fazer a eletrólise. Aí o hidrogênio é liberado. Eles têm que capturar esse hidrogênio, resfriar o hidrogênio, comprimir o hidrogênio, colocar em cilindros, pegar um navio, colocar os cilindros, transportarem até a Alemanha para alguém no seu carro elétrico, que esse é o objetivo deles, produzir carros elétricos com células de hidrogênio. O navio que foi transportar esses cilindros, pelo menos até o momento, não é movido a eletricidade, é movido a combustível fóssil. Mas para quem está lá adquirindo o carro na Alemanha, vai parecer que ele é o cara do bem, porque ele está dirigindo um carro de zero emissão ou de CO2, né, não é movido a combustíveis fósseis. Mas isso foi conseguido a partir da energia solar num local distante da Alemanha. E essa energia solar poderia, uma vez captada, né, por esses mesmos painéis fotovoltaicos,
ter entrado imediatamente na grade de abastecimento do estado, por exemplo, do Ceará. Mas isso não vai acontecer. Essa energia simplesmente vai ser estocada de uma maneira bastante ineficiente, porque dentro dessa questão da termodinâmica, toda vez que você tentar fazer várias camadas nesse processo, você vai tendo perdas. Então, o que o professor Bossel mostra é que, em vez de você aproveitar diretamente a energia coletada, por exemplo, por painéis solares, para combinar banana com banana, você teria uma eficiência muito maior do que todo um processo onde, mesmo na eletrólise, nos métodos mais modernos hoje, você perde 20% da eficiência, só no processo da eletrólise. Fora em todo o processo, depois de compressão, armazenamento, transporte. Então a energia final que você obtém lá naquele cilindro de hidrogênio, comparado à quantidade de energia que você coletou, hoje já está ali em torno de 20 e poucos por cento. Enquanto, se você pegasse aquela energia, convertesse realmente a energia solar, convertesse em eletricidade, transportasse pela rede de transmissão, que também tem perdas, mas chegasse no motor elétrico, ali você teria cerca de 60 e poucos por cento ainda de energia, ou seja, a efetividade é muito maior. Né? Então eu vou deixar aqui para vocês alguns trabalhos pró e contra, né? Mas do ponto de vista, mesmo que a eficiência dos processos de eletrólise eles melhorem, uma coisa dentro da termodinâmica você não consegue mudar, que é o fato de que você, num processo desse, vai sempre diminuir a quantidade efetiva de energia que você tira na ponta. Por isso é preferível que o mais rápido possível, sem que você passe por sistemas intermediários, você leve aquela energia rapidamente para o seu destino, como se fosse, por exemplo, uma hidrelétrica. Você tem todas as perdas inerentes ali à turbina, à água, tal, aquela coisa toda, tal, mais a perda da linha de transmissão. Mas é importante que uma vez aquela energia sendo produzida, que ela chegue no consumidor sem cadeia, né? Sem o menor número de intermediários possíveis. Nesse processo do hidrogênio verde, para suprir uma rede de carros, por exemplo, de outros equipamentos, você teria que gastar muito mais energia, você teria que gastar muito mais água e para ter um resultado final de quantidade final de energia muito menor. O que não quer dizer que em algumas situações muito específicas, como por exemplo, veículos grandes que fazem sempre o mesmo trajeto, por exemplo, como um ônibus urbano, sem dúvida, num transporte como esse, você pode ter a alimentação simplesmente por hidrogênio, que é melhor do que simplesmente você carregar baterias enormes, o tempo de carga dessas baterias, por exemplo, desses veículos, a produção dessas baterias com o dano no meio ambiente, extraindo o lítio. Então, nesse caso especificamente de veículos que tem uma rota pré-definida, por exemplo, veículos de entrega, veículos de transporte coletivo, pode-se até pensar em células de hidrogênio. Agora, pensar que isso vai se espalhar para todo tipo de veículo, que toda uma cidade, um estado, possa ser alimentado por o chamado hidrogênio verde, pode desconfiar que tem muita gente ganhando dinheiro em cima dessa proposta.